Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Danilo Nogueira, aqui da Cloud Target, falando. Daqui a alguns momentos, minutos, de repente, criamos um padrão brasileiro hoje em dia, né? A gente, americanos, ingleses, alemães, japoneses, 11 horas, começamos às 11 horas. Brasil, vamos dar uns 5 minutinhos até todo mundo entrar, virou uma frase padrão, infelizmente, sempre falo infelizmente, porque o pessoal às vezes se acostuma com o que não deveria, mas vamos embora, vamos lá. Prontos para falar sobre, na minha opinião, um dos principais copilots da Microsoft? Vamos lá. O chat está aberto para perguntas também, inclusive. Fiquem à vontade para fazer as perguntas também, ou levantem a mão e peçam a palavra também, sem problema nenhum, que nosso tempo é bem curto, só temos 1 hora para falar, então tem muito assunto para falar, coisas muito legais. Um pecado, tanta coisa legal em 1 hora só. Tive que cortar coisas que eu não queria cortar para falar com vocês sobre o Copilot for Security. Mas vamos falar sobre eles. E mostrar, inclusive, também. Vamos lá. Bom dia para quem está entrando. Bom dia, vamos revolucionar a segurança. O Copilot for Security revolucionará a segurança, acreditem em mim. Muitas coisas novas queremos mostrar para vocês. Já entrou. Pessoal, demos 2 minutos. Bora começar? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tranquilamente. Vamos lá então, pessoal. Mais gente entrando. Vou criar uma regra. Tipo assim, conta até 3. Aí conta até 3. Se não entrar ninguém novo, aí eu começo. 1, 2, 3 entrou pessoa nova. Aí eu começo quando eu conseguir contar até 3. Mas eu acho que eu consegui já. Pronto. Vamos lá, pessoal. Vou falar sobre o Copilot for Security. O Copilot for Security que foi lançado, inclusive, no último dia 1º de abril, né, para nós. É uma data engraçada, uma data diferente para os outros países, mas oficialmente foi lançado realmente em 1º de abril. E durante muito tempo, durante muitos meses, a Microsoft segurou, inclusive, o lançamento do Copilot for Security, justamente por ser segurança, por ser um assunto tão delicado, tratar sobre incidentes, sobre eventos, sobre a segurança das empresas. Então, a inteligência artificial, por mais que ela seja muitas vezes assertiva, ela pode alucinar. Então, a Microsoft justamente estava nesse viés de não deixar a inteligência artificial alucinar. Então, a gente viu muitos casos, estava participando, a Cloud Target é participante do Jumpstart, dos primeiros parceiros que fizeram a habilitação do Copilot for Security. Para quem não conhece a Cloud Target, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Danilo Nogueira, eu sou gerente de inovação e adoção aqui na Cloud Target. A Cloud Target é um dos principais parceiros da Microsoft, a gente tem diversas competências, especializações, temos há mais de 8 anos no mercado. Hoje a Cloud Target tem quase 8 anos e a gente tem serviços gerenciados, nós adotamos clientes dentro da nossa infraestrutura, todo lado, inclusive, da nossa infraestrutura aqui, que funciona 24/7, em 3 línguas diferentes, e funciona como centro de operações e também de segurança de diversos clientes no Brasil e no mundo. Então, a gente atende também, como eu disse, em diversos idiomas, tá? E vamos falar de segurança, né?
algumas coisas até para introduzir o Copilot. Parece besteira. Ah, lá vem o Danilo com números, besteira, falar de Copilot for Security. Começa a falar logo do Danilo de Copilot for Security. Não. Por que eu não consigo e não é possível falar? Porque a gente está vivendo um momento complicado hoje, quando a gente fala de segurança. Parece que há muito tempo atrás, TI era um gasto. Hoje as empresas já entenderam que TI não é um gasto, é um investimento. Com TI, com tecnologia, a gente consegue fazer e produzir mais. A empresa, qualquer empresa de qualquer ramo, consegue produzir mais com a TI. Agora é a época da segurança, que a gente às vezes não cria, acha que segurança é um gasto, mas não, a gente precisa de segurança. Tem mais de 4 mil ataques de senha por segundo hoje no mundo, 72 minutos é o tempo médio que o invasor acessa os dados privados de uma vítima de phishing. 3,5 milhões de profissionais faltam hoje no mercado de trabalho em relação à segurança. Então, falta profissional no mercado. E para combater, não combater, mas para resolver esse problema, justamente a gente precisa de gente qualificada, de ferramentas que saiam do outro lado e principalmente agilidade. E ao mesmo tempo, quem está fazendo essa defesa, quem já é especialista, quem já está trabalhando com segurança, precisa de nova abordagem. Por quê? Porque a gente tem um conjunto de ferramentas complexas e diversas plataformas até. Tem o Microsoft, Danilo, tem Symantec no meu ambiente, eu tenho Cisco, eu tenho outras plataformas, eu tenho agora um monte. Antigamente eu tinha meu servidor dentro de casa aqui que eu sabia onde ele estava, agora eu tenho N nuvens que eu contrato, eu tenho a AWS, eu tenho o Google, GCP, tenho o Microsoft Azure, tenho o Office 365, tenho o Salesforce, tenho meu servidor que está debaixo da mesa aqui, que funciona meu RP, o meu sistema de RH, N plataformas complexas. O desvio de postura de um colaborador, que a gente sabe que acontece das pessoas, às vezes, por R$ 500, elas acabam vendendo uma credencial, ou até ataque, técnicas de ataque sofisticadas, que hoje, justamente pela nuvem, está aberto o nosso ambiente, todos os ambientes estão propensos a isso. Processos desconectados, nem um incidente, uma abertura de um incidente, de repente, no meu sistema, é totalmente desconectado com um fluxo de informações gerenciais ou de informações para a diretoria, que deveria estar tudo junto, justamente para a diretoria estar informada sobre o que está acontecendo na empresa. Escassez de talento, como eu disse, mais de 3 milhões de profissionais estão faltando no mercado. E uma colaboração ineficiente dentro da organização, ou seja, a gente não consegue colaborar. Isso vem de N fatores, né? A pandemia, junto com o trabalho híbrido, fez com que os colaboradores trabalhassem de casa, parte no escritório, e ao mesmo tempo, por todas as ferramentas que a gente tem de TI, com o Teams propriamente dito, o Zoom, outras plataformas de comunicação, às vezes a colaboração não deveria ser como ela, não é como ela deveria ser. E aí justamente entra o Copilot for Security, que é a ideia de a gente proteger na velocidade e na escala da IA, da inteligência artificial. Clientes falaram justamente, a gente aqui na Cloud Target está usando desde dia 1º de abril o Copilot for Security e é assombroso o tempo que ele demora, o quanto ele agiliza o processo de resposta ao incidente. Justamente como esse depoimento aqui de um cliente do Copilot, que já está usando há um tempo, né? Demoramos 3 minutos para fazer uma tarefa que costumava pelo menos levar algumas horas. Ou seja, você tem uma resposta que às vezes demorava horas, faz em minutos. A gente simplifica o contexto dos prompts através da linguagem natural. Então eu pergunto para o Copilot Security alguma coisa, vou mostrar para vocês como é que faz essa pergunta, como é que ele responde. Pega o que os outros, às vezes o que os outros estão perdendo, alguns analistas estão perdendo numa consulta, aquela velha consulta de verificar logs e TXTs por horário, por faixa de minuto, segundo, milésimo de segundo, que às vezes eu perco alguma plataforma. A ideia justamente do Copilot for Security é trazer isso, você ter uma compreensão mais profunda daquele incidente por N plataformas que você possa ter. E fortalecer a experiência da equipe, através de prompt books, ou seja, tem um livro de prompts que eu já tenho pronto da minha equipe. Eu não preciso reinventar a roda, se eu já tenho um prompt, uma solicitação que eu faço para a inteligência artificial, que já funciona, que já vale para todo o meu time, eu faço aquela pergunta e crio um livro, crio um glossário para os meus colaboradores seguirem esse glossário. Então, facilita muito o meu trabalho de equipe. E dentro disso, por que Microsoft? Eu até ia tirar esse slide para essa baboseira, né? Falei, poxa, eu vou deletar esse slide, vou dar um hide nesse, vou ocultar porque acho que não precisa. Mas é importante. Às vezes, não, Microsoft não tem nada a ver com segurança. Microsoft é Office, Microsoft é AD, Microsoft nem é Windows. Não, hoje a Microsoft é a maior fornecedora de segurança cibernética do mundo. Porque ela tem 65 trilhões de sinais diários. Ela é alimentada por isso, ou seja, todo login que a gente faz no Office 365, toda
da abertura de um documento, solicitação de acesso a um site que seja do SharePoint, um compartilhamento de OneDrive, isso são sinais. Então, são 65 trilhões de sinais diários. E precisa ter um ambiente muito robusto, com uma segurança muito robusta para comportar esse ambiente. Então, uma das maiores nuvens do mundo e mais de 1,4 bilhões de endpoints, sinais de endpoints em todo o planeta, com mais os gráficos de infraestrutura global do planeta, justamente dão para a Microsoft o status de maior fornecedora de segurança cibernética do mundo. Porque ela precisa ter essa segurança, não tem como não ter essa segurança. E a segurança de ponta a ponta da Microsoft, de toda a plataforma que a gente tem de proteção de não só de endpoints, mas de conformidade. Então, tenho a família Defender, justamente com Defender for Office, Defender for Endpoint, Defender for Cloud, o Defender for Cloud Apps, então, a família toda Defender fazendo o conjunto e a orquestração, digamos assim, de gerenciamento de dispositivos e de malwares, phishing, e-mails, esses sinais assim por diante. O Sentinel, tendo como um dashboard você centralizar os seus logs. Para quem não tem Sentinel, para quem não conhece Sentinel, pelo amor de Deus, entre em contato com a gente, contato@cloudtarget.com.br, ou manda um e-mail para mim, danilo.nogueira@cloudtarget.com.br, que a gente mostra, a gente fala do Sentinel, a gente demonstra o que o Sentinel faz. O Sentinel é um CIEM, né? Para quem não sabe, um CIEM SOAR, que a ideia é você centralizar os logs dentro da plataforma. Então, você vê um log, costumo brincar que ele é o Power BI dos logs, assim como a gente tem o Power BI com diversos dados, diversas plataformas, um Excel, um SQL, alguma outra plataforma com dados que eu jogo essas informações dentro do Power BI e trata essas informações no Power BI, o Sentinel faz isso com logs. Então você trata os logs dentro do Sentinel. O Entra, né, que é o Entra ID, que antigamente era o nosso Active Directory, justamente com sinais, com a parte de viagem possível, usuários, senhas, MFA, tudo isso. O Purview, poucas pessoas conhecem o Purview, que é a parte dentro da Microsoft que fala de compliance, ou seja, o MIP, o DLP, a parte de insider risk, que pouquíssimos clientes e organizações estão usando dentro do portal do compliance, que é você identificar se mesmo que o usuário esteja vazando informação confidencial da empresa sem querer ou de propósito, através do insider risk a gente captura isso, ou assédio através do Communication Compliance, que é outra plataforma dentro do Purview também. A gente tem N soluções aqui, inclusive workshops que falam do Purview, que falam de toda a família, então também entre em contato com a gente para a gente mostrar para vocês. A gente faz demonstrações, faz uma degustação no ambiente de vocês, a gente mostra toda a família Purview também. O Priva, que é a parte de privacidade, muito ligada ao LGPD, a parte de dados estratégicos, dados pessoais dos colaboradores, dos fornecedores, dos clientes, e a plataforma da Microsoft que cuida disso é justamente o Microsoft Priva, e o Intune, para gerenciamento de dispositivos. E tudo isso, toda a plataforma, ou seja, de segurança da Microsoft de ponta a ponta, pode ser orquestrada e pode ser usada pelo Copilot for Security. Então, e o Copilot, o desenho é de propósito, inclusive, não é sem querer, é exatamente isso, o Copilot for Security no centro de toda a família de segurança e compliance da Microsoft. E a experiência do Copilot for Security é justamente essa, né? Para quem não sabe, quem não conhece, tem duas experiências. Vou mostrar daqui a pouco a standalone e a embedded, que a gente chama. A experiência standalone é bem parecida e muito, não é bem parecida, parece como se fosse um portal. Esse site aqui, eu vou abrir ele de novo, ó, security copilot.microsoft.com. Então, quando você entra em securitycopilot.microsoft.com, se você não fez, óbvio que você precisa habilitar lá no Azure. Então, tem um serviço dentro do Azure que você habilita o Copilot. Vou mostrar isso aqui também. Então, eu vou entrar aqui no portal do Azure, mostrar para vocês aqui como é que funciona. Vou entrar no começo aqui do Azure. Aí você é um serviço como qualquer outro, inclusive já está na calculadora, para quem não conhece, para quem já viu ou não sabe, a Microsoft tem uma calculadora do Azure, né? Se você digitar no Google calculadora Azure, você vê os valores dos serviços que tem no Azure. Já está esse serviço do Security Copilot dentro do Azure. Então, dele, como é que é cobrado o Copilot for Security? Ele é cobrado dentro do Azure por solicitações. São horas computacionais que a gente chama dentro do Azure. Então, conforme as solicitações que você faz para o Copilot for Security, isso é cobrado. Então, ele é por usuário. Eu tenho 55 usuários dentro do meu ambiente de SOC. Então, se vão ser 55 licenças, nada a ver. É como se fosse você acessar um serviço de Sentinel, por exemplo. Você tem os conectores, tem o uso, os logs, não é da mesma maneira, mas é bem parecido o uso. Então ele está aqui, ó, se você digitar, inclusive,
Copilot, aqui for Security, você vai ver que ele vai abrir aqui, ó, Copilot for Security, ó, Computer Capacities, ele vai abrir aqui para você, já está aqui inclusive mostrando, eu posso, está aqui abrindo até no meu ambiente, ó, o Microsoft Copilot for Security, então eu posso abrir aqui a solução e ele vai me mostrar as capacidades, então eu posso criar um novo aqui, se eu quiser criar uma nova capacidade de segurança, ele vai me mostrar as visualizações de capacidades, posso verificar, gerenciar as visualizações de várias capacidades. Então, Denis, isso quer dizer então que de repente eu posso ter uma organização e separar a parte do que realmente o Copilot for Security vai investigar, criando várias capacidades computacionais dentro do meu ambiente? Sim, exatamente isso. Então, não preciso usar o Copilot para a empresa como um todo. Eu posso fechar o Copilot for Security para um uso específico dentro da minha corporação. Ah, Adriano, viu o Copilot aqui for Security, o que você falou da calculadora, acabei de abrir é $3.000 o mínimo de hora computacional. Sim, você começa com $3.000. Danilo, que caro. Não é caro. Vou mostrar para vocês quais são os problemas que ele resolve dentro da organização e como que ele agiliza esse processo. Então você consegue ter essas possibilidades. Não sei se eu vou conseguir aqui, acho que depois eu vou pôr o portal aqui, mas acho que eu não sei se eu vou conseguir criar, porque acho que eu não tenho possibilidade de criar, não tenho permissão administrativa aqui no ambiente, mas ele mostra aqui pelo menos como que eu crio a capacidade do Copilot. Então tem aqui, ó, a subscription, você põe um resource group aqui, o resource group é o nome da capacidade, os locais, que hoje são limitados a 4. Então você pode ter a capacidade nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, no United Kingdom, na Europa e na Austrália. Então hoje só tem 4 locais em que você pode fazer os prompts, fazer as perguntas, ou seja, onde o Copilot vai trabalhar, digamos assim, as localidades, né? A região da capacidade já está no East West, está fixado aqui, e a quantidade de aqui que é o valor que é computacionado. Então, qual que é a quantidade de unidades por hora que você vai contratar dentro do Copilot for Security? Aqui, justamente, cada uma capacidade mais quase $3.000, 2.880. Então, se de repente contratar 3, ele vai justamente aumentar aqui, você viu, para 8.640. O que é esse negócio de 3 unidades por hora? 3 é o quanto o Copilot for Security trabalha para te dar uma resposta sobre, por exemplo, um incidente. Eu vou falar dos prompts aqui, dos 10 prompts daqui a pouco, mas cada prompt, cada solicitação que você faz para o Copilot for Security, ele vai até certo ponto. Ele vai em um portal, ele vai numa plataforma. Então, conforme ele vai abrindo espaços para capturar alguma informação que você pediu para ele, é um processamento de hora computacional. Então, isso exige, obviamente, gasto. Danilo, como é que eu estimo isso? Fale com a gente. A gente justamente aqui na Cloud Target te ajuda, porque cada cliente vai ter o seu tamanho de horas computacionais. Tem clientes que falam, Danilo, eu quero começar, posso começar com um? Pode, tranquilamente. Você vai, de repente, colocar, Danilo, então só um técnico vai, se eu colocar só um técnico vai usar o Copilot for Security? Não, a sua plataforma inteira vai estar habilitada para o Copilot for Security. Inclusive, isso tem permissões, você pode habilitar para quais colaboradores você quer, mas é limitado por hora. Então, eu faço algumas chamadas, naquela hora eu tenho determinada quantidade de chamadas. Vence aquela hora, eu renovo isso, e isso vai sendo renovado por hora. Então, de repente, Danilo, você está falando que eu posso fazer isso 24 horas por dia, eu vou usar eternamente, se eu desabilitar o serviço, eu vou gastar 24 horas. Não, nada a ver. Em relação, de novo, às capacidades, como você chama o Copilot for Security. Beleza? Tranquilo? Então a gente tem aqui a solicitação Copilot. Eu já mostro para vocês como ele funciona. E aqui é a tela que a gente chama de standalone, que é justamente essa tela que eu mostrei para vocês aqui, que é a experiência do Copilot securitycopilot.microsoft.com, que você consegue fazer justamente os prompts aqui, chamar os prompts assim como você chama hoje o Copilot, chama o ChatGPT, chama o próprio Copilot for Web, para você chamar. Então, posso ter incidentes, as sessões, as investigações, ele vai mostrar aqui que a ideia é eu ter um portal que eu faça consultas dentro do Copilot for Security, tá? Eu vou mostrar ele daqui a pouco como ele funciona, aí vocês vão ver, vão entender melhor. E as perguntas que eu posso fazer, né? Ainda não são as 10 principais, vou mostrar as 10 principais daqui a pouco, mas como eu posso melhorar minha postura de segurança? Você pode perguntar isso para o Copilot for Security. Alguma das minhas máquinas foi afetada? Resume este incidente em tópicos. Quais são os alertas que estão sendo acionados? O que é Log4Shell? Posso perguntar sobre um vírus para o Copilot. Ele vai ter que consultar na internet também. Então, ele vai na internet, além de pesquisar internamente, nos meus incidentes, nas minhas documentações, o que aconteceu, o que é na internet, ele trazia informação de lá. Conte-me sobre o incidente, que eu tenho o número de incidente, do Defender. Então, ele vai me contar, vai jogar a página aqui e vai gerar
os passos que ele foi feita a investigação dentro do meu ambiente também. E como eu disse, a segurança de ponta a ponta, tanto no Defender, a parte de XDR, né, XDR dentro do Defender, todo de ponta a ponta, Sentinel em Tuning, Entra, Purview. Eu tenho experiência standalone, experiências dessas plataformas, tanto na versão standalone, quanto na versão que a gente chama de embedded. Ou seja, na versão, se eu abrir o portal do Sentinel, eu consigo chamar o Copilot for Security lá no Sentinel. Se eu estiver no portal do Intune, por exemplo, eu consigo chamar o Copilot for Security no Sentinel. Essa é a grande, eu acho que essa foi a grande sacada da Microsoft. Não centralizar tudo num único portal, e sim abrir a possibilidade de, eu já trabalho no portal do security.microsoft.com, eu quero chamar o Copilot lá, eu não quero um outro portal, não quero um novo portal, eu quero chamar lá, eu estou investigando um incidente, eu estou investigando uma plataforma, eu estou investigando uma máquina no Intune, eu quero chamar o Copilot for Security para falar sobre aquela máquina específica, é justamente isso que a gente faz. E aí, eu tenho toda essa experiência de investigação e resposta rápida, visibilidade dimensionada, solução de problemas de uma maneira mais rápida, habilidade avançada desbloqueadas, ou seja, eu posso fazer os KQLs. Para quem não sabe o que é o KQL, é a linguagem, assim como a gente tem o SQL, que é a linguagem que a gente usa para fazer as queries, insert nos bancos de dados, a gente tem o KQL dentro do Sentinel para fazer as queries, para solicitar algum tipo de informação para o Sentinel, por exemplo. Então, eu posso fazer uma análise de um script para economizar, inclusive, no Sentinel. Se você já tem Sentinel, por exemplo, vocês sabem que às vezes que o Sentinel traz, na verdade, o que o Sentinel recebe de informação poderia ser muito menor do que ele realmente recebe, que isso gera justamente economia. Então, eu posso usar o Copilot for Security para me ajudar a criar KQLs melhores para eu economizar no Sentinel. E aí o Security for o Copilot for Security se paga. Porque justamente todo o gasto que você às vezes está tendo no Sentinel, você consegue reduzir a quantidade de logs através do Copilot for Security e aí você consegue ter uma justamente gerar essa economia. As experiências, como eu disse para vocês, tem duas experiências, né? Tem a experiência standalone e a experiência embedded. Na experiência standalone eu consigo, como eu disse, um portal único, que eu junto todo o contexto, eu consigo fazer a pergunta, falar assim, me fala qual que é a máquina do Intune, me fala qual que é o contexto desse incidente, me fala qual que é as máquinas impactadas, ele vai me mostrar e vai me consultar todas as plataformas conforme ele tem acesso, obviamente, que a gente consegue configurar dentro do Security Copilot for Security. Ou a solução embedded, como eu disse para vocês, que é a ideia de eu estar no portal aqui, por exemplo, estou no portal do Purview, nesse momento ele está aqui nos alertas do Purview, ele teve aqui um alerta de dado roubado ou extraviado por um usuário do departamento e eu posso simplesmente chamar o Copilot aqui for Security para me falar, sugerir, falar assim, opa, ele tentou roubar mais dados? Ou qual foi as máquinas que ele utilizou para tentar fazer esse desvio de informação, esse desvio dos dados da minha corporação? Então, eu posso estar no Purview, vendo algum tipo de vazamento dentro do Insider Risk, do MIP, do DLP, e falar e pedir solicitações ou informações, por exemplo, de máquinas impactadas no Intune, de usuários que usaram aquela máquina. Então, de repente, eu tenho uma informação de um usuário, falo, poxa, mas qual a máquina que ele usou? Será que ele está no Brasil? Será que ele está fora? Qual o intervalo de tempo que ele ficou logado, por exemplo? Eu ia ter que abrir o portal do Entra ID no Active Directory antigo para ver o tempo de conexão, primeiro login dele. Não, eu posso usar justamente o Security Copilot, o Copilot for Security, para saber qual o tempo que ele ficou online, qual o último login dele, qual foi o primeiro login dele, se ele teve algum tipo de solicitação de MFA, por exemplo, que eu vou falar isso, eu já estou dando spoiler, é inclusive, um dos prompts, top 10 prompts que a gente tem dentro do Copilot for Security. Então tem todo esse cenário que a gente pode usar dentro da corporação. Outra coisa importante, dados são seus. Ou seja, a Microsoft não usa todo o cenário de segurança que você usa dentro do Copilot for Security para treinar o modelo de fora da organização. Então, toda informação, todo o dado que você coloca dentro do Copilot for Security fica no seu tenant, fica no seu ambiente, ele não sai do seu ambiente. Ou seja, tudo é protegido, a Microsoft não vaza essas informações, faz questão, inclusive, de não vazar essas informações por respeito às empresas, justamente para não ter nenhum tipo de uso da plataforma e esses dados serem expostos ou serem vendidos. A Microsoft garante que isso seja feito dentro da organização. Isso aqui é muito legal.
porque fala justamente como que funciona o Copilot for Security do ponto de vista de fora da caixa, digamos assim, né? Como que a gente analisa que ele faz uma solicitação de uma consulta que eu possa fazer no meu ambiente de segurança. Então imaginem que uma pessoa, um humano, está fazendo um prompt, então eu posso, sei lá, falar sobre analise esse script. E aí eu coloco um script específico de KQL, um script de solicitação de, de invasão, alguma coisa assim, um script específico. Eu sou um humano e estou submetendo isso. Por trás disso, o Copilot for Security, ele vai determinar o contexto inicial, vai construir um plano, vai usar todas as habilidades disponíveis para a gente entender, ou seja, que é justamente a parte de planejador, vai criar o contexto da construção, ou seja, ele vai executar o plano para obter o contexto dos dados, e tentar responder o prompt, saber do que ele está falando, então ele vai entender, opa, ele está falando do Defender for Office, Defender for Endpoint, Defender for Cloud Apps, tá chamando o Intune, tá chamando o Entra, qual a plataforma que ele está usando, ele está querendo saber alguma coisa do MIP, está fazendo tagueamento, então ele vai entender o contexto, construir o contexto que foi inserido nesse prompt, combinar todos os dados e justamente que ele extraiu, que ele pegou a informação. Então, eu já sei o nome de usuário, já sei o e-mail, já sei qual é o vírus que foi tentado, qual que é o e-mail que foi o phishing, se esse e-mail de phishing, por exemplo, foi compartilhado, se foi dado forward desse e-mail para outros colaboradores. Então ele vai combinar todas essas informações e o usuário vai receber a resposta. Vai formatar os dados, né? O Copilot vai formatar os dados e você vai receber a resposta. Então todo um trabalho que antigamente um colaborador, um analista de segurança tinha de construir, pegar as informações, trazer as plataformas, e até somos humanos, esquecer de consultar, por exemplo, o firewall, esquecer de consultar o meu o login, de repente, a quantidade de login, as máquinas. Poxa, eu estou achando que só o usuário só usou uma máquina, de repente ele usou várias máquinas. Posso ter passado estresse, posso ser um júnior que eu não conheço, que eu estou acabando de trabalhar aqui, então, de repente, eu posso passar por alguma informação importante e esquecer de consultar uma coisa importante. O Copilot for Security não esquece, então ele vai analisar num contexto como um todo essas informações. Então isso é muito importante hoje em dia em relação para ter a resposta. E o Copilot for Security justamente é a ideia de elevar o programa de segurança da empresa. Então, eu consigo superar a diversidade justamente tendo menos gasto, menos tempo gasto justamente nas tarefas repetitivas de baixo valor de hoje em dia, que a gente tem de consulta e tal, detecção e resposta que eu consigo acelerar de uma maneira absurda, ter um contexto realmente crítico sobre os incidentes, tanto faz se ele for num servidor, se for num servidor Linux, se for numa máquina Windows, se for num e-mail, se for no meu Teams, se for no meu Outlook, tanto faz. Ele justamente a ideia é ter um contexto crítico do incidente de ponta a ponta, não independe qual é a plataforma. Fortalecer a experiência da equipe. Então, analistas júniores, que a gente às vezes precisa treinar, ainda mais em segurança, que a gente precisa treinar muito bem os analistas júniores, eu consigo delegar várias atividades, várias análises, várias investigações para esses analistas júniores. Eles conseguem executar essas atividades que, de repente, um pleno ou um sênior até deveria executar. Eu posso atribuir para um júnior, porque eu já tenho o que a gente chamou de, como eu falei para vocês há pouco, o prompt books. Então, já tem os prompts, os books lá prontos de quais são as frases que ele deve usar dentro do ambiente. Então, eu consigo colocar e fazer com que os júniores desempenhem como um sênior. A perícia humana é direcionada justamente para os problemas mais difíceis, ou seja, eu não vou dar um phishing para a pessoa pra analisar o phishing, qual que é o e-mail, cara, sai disso, eu não preciso mais fazer isso. Dou para a inteligência artificial analisar para mim se aquele e-mail foi reenviado, porque eu vou ter que abrir o servidor de Exchange para ver se teve redirecionamento, para ver o trace dos e-mails, para ver ter que abrir N plataformas para consultar o que aconteceu de repente num ataque de phishing. Não, eu consigo focar o humano para saber o quê? Me veja, por favor, se depois do phishing que aconteceu, qual foi o impacto na minha organização? O que aconteceu depois do phishing? E não vou ficar olhando para trás. O que aconteceu já aconteceu. Eu vou analisar o impacto desse phishing. Quais foram as máquinas impactadas? Quais foram os usuários? Se eu preciso realmente isolar meu ambiente. Porque, de novo, acho que uma coisa muito importante que eu vejo muito das empresas fazendo, inclusive as últimas empresas que foram, as grandes empresas que vocês ouviram e falaram, que viram que foram infectadas, que simplesmente tiram o cabo de rede dos switches, porque não tem a garantia de que foi
qual o impacto daquele problema, daquela vulnerabilidade que aconteceu no ambiente, e simplesmente deixam todos os servidores offline, todas as máquinas offline, e vamos desligar tudo para conter o problema. E isso, desligar tudo de conter um problema, pode ser uma empresa gigante que tem um e-commerce gigantesco que deixa de vender durante 4 horas, 5 horas, ou um dia inteiro, deixa de vender, que o impacto financeiro de deixar de vender uma hora, 2 horas que seja, às vezes é muito maior o impacto financeiro de ter compras acontecendo no seu ambiente, é muito maior do que se de repente fala assim, deixa, já aconteceu, já vi isso acontecer, assim, você não vai desligar meu e-commerce, porque eu não posso deixar de vender. Se tiver algum problema, eu não posso deixar de vender. E continua a venda, mesmo tendo um impacto gigantesco, e não sabe se de repente os servidores de e-commerce foram infectados, foram impactados com aquele malware, com aquela ameaça. Então, e deixa vendendo e justamente dentro do ambiente do Copilot for Security, é a ideia. Será que aquele servidor realmente foi impactado? Eu consigo perguntar isso para o Copilot for Security para entender o contexto de todo aquele ataque. Então, eu superando as adversidades com tempo de resposta, equipes, como a gente está falando, né? Hoje, Danilo, eu tenho 3 pessoas na minha equipe de segurança, eu precisaria de 9, mas eu tenho 3. E eu não consigo contratar 6 porque não tem 6 no mercado, e os 6 que eu deveria contratar estão pedindo R$ 35 mil por mês. Não vai rolar contratar R$ 35 mil por mês para 6 pessoas, e eu preciso fazer mais com menos. Superar essas adversidades. Justamente você fazer mais com menos, usando justamente o Copilot for Security. Fortalecendo a experiência da equipe, ou seja, a equipe fazendo mais, como eu disse, os 3 colaboradores da sua equipe fazer muito mais do que fariam normalmente sem as plataformas, sem as ferramentas. Isso justamente, somando tudo isso, você consegue defender com a velocidade e a escala que a máquina possui, com superação como se fosse um servidor de sua resolução de problemas. Então, eu tenho agilidade nesse processo de escala. Números impressionantes sobre como eu superar essas adversidades com a ameaça, o quanto tempo eu economizo nas principais tarefas de um SOC, ou seja, eu tenho um centro de operações de segurança que eu vou ficar monitorando o meu ambiente para saber se está acontecendo alguma invasão, alguma vulnerabilidade. 38% é o tempo, de porcentagem de tempo que é economizado quando eu vou fazer uma investigação e resposta. Então, eu economizo 38% do meu tempo investigando a resposta de um incidente, investigando e fazendo a resposta desse incidente. A caça às ameaças, 38% de economia. 40% de avaliação de inteligência de ameaças, 63% preparando relatórios. E o mais impressionante, e o que é o mais comum das organizações, solução de problemas menores, ou seja, de repente, algum usuário que esqueceu a senha e digitou a senha errada 9 vezes. Um problema pequeno, é um usuário pequeno. Então, eu consigo que o Copilot for Security me resolva esse problema, já me mostre do incidente. O que aconteceu é a mesma máquina, foi uma tentativa do mesmo local, ele já vai me dar essa resposta sem precisar ficar investigando SharePoint, OneDrive, Exchange, Teams, para ver se ele logou, máquina. Eu já faço essa parte, já vejo esses problemas resolvidos de uma maneira mais rápida e aumentar, inclusive, a precisão e a velocidade do que eu faço isso. 44% é mais rápido, demonstra que 44% as respostas são mais precisas quando a gente usa o Copilot for Security. 26% as respostas são mais rápidas em relação às atividades, ou seja, as tarefas que você faz no dia a dia, elas são 26% mais rápidas. 86%, aí começam números astrondosos. 86% das pessoas que usam o Copilot for Security falaram que melhorou o trabalho, a qualidade do trabalho. 83% afirmaram que o Copilot for Security reduziu. Danilo, de onde você está tirando esses números? Peraí, calma, para tudo. De onde você está tirando esses números? Isso são números de clientes, inclusive está aqui embaixo, né? Com clientes que já usaram o ano passado, inclusive, estão usando o Copilot for Security desde o ano passado. Então, clientes que já estão usando, já foram beta testers da Microsoft. A Microsoft já distribuiu algumas permissões de uso do Copilot for Security, e justamente esses números são desses clientes que já usaram a plataforma. 86% disse que o Copilot for Security tornou mais produtivos, 90% fala que não quer mais. A próxima tarefa, a próxima atividade que ele vai fazer de investigação para resolver algum problema de segurança, ele quer usar de novo o Copilot for Security. De 9 em cada 10 pessoas querem usar de novo. 44% resposta mais precisa, como eu disse, 26% mais rápido, ajudou a melhorar o trabalho. É muito importante, manifesta justamente o desejo de continuar usando o Copilot.
E os famosos agora 10 prompts que eu falei para vocês, que a gente vai mostrar os 10 prompts matadores, os top 10 prompts matadores do Copilot for Security. Então, posso ter, por exemplo, analise o seguinte script. Então, posso ter um script específico dentro da minha organização, que eu não sei o que ele faz, não sei como é que ele foi feito, ou, de repente, que é o mais legal ainda, um analista sênior fez aquele script de solução, e de repente um analista júnior não tem a mínima ideia do que faz esse script. Analista júnior, pegue o seu Copilot for Security e analise, fale para o Copilot for Security explicar o que faz esse script. Fantástico, né? E não é à toa que ele está no primeiro. Se um usuário estiver listado nos detalhes do incidente, ou seja, tive um incidente, se o usuário estiver listado nesse incidente, mostre quais são os dispositivos que ele usou recentemente e indique se eles estão em conformidade com as políticas. Vocês entenderam que ele mexeu em um monte de coisa? Ele mexeu nos usuários, ele está falando justamente da quantidade de usuários, ou usuário específico que eu estou investigando, o incidente que foi envolvido, as máquinas, os dispositivos que ele foi, de repente, que ele usou dentro do ambiente e as políticas de conformidade que eu tenho lá atrás, que eu posso ter no DLP, que eu podia ter no MIP, que eu posso ter no Insider Risk, as políticas de conformidade. Então, ele misturou N plataformas que, de repente, você precisaria entrar no portal do Intune, precisaria entrar no portal do entra no portal do Security do Defender, entra no portal do próprio Purview. Então, N portais que você precisaria entrar para fazer essa pergunta, para fazer essa investigação, com uma simples pergunta para o Copilot for Security, você já faz com que ele entre em todos os portais e te dê a resposta. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Resumir o incidente do Sentinel com o número do incidente. Então você vai lá no Sentinel e fala assim, legal, qual que é o impacto? Ou me faça um breve resumo, que é muito legal, executivo. De repente chega, bate na sua porta, tá lá o diretor do financeiro, que não sabe nada de TI, bate na sua porta e fala assim, Danilo, pelo amor de Deus, o que aconteceu nesse dia? Me fala o que aconteceu. Você fala assim, a rebimboca da parafuseta consumiu 3 megabytes do sistema de arquivos Defender, que infestou o dispositivo XY. O cara fala assim, Danilo, para tudo. Me fale executivamente o que aconteceu. Você pode usar justamente a inteligência artificial para gerar um resumo executivo daquele incidente. Então você fala assim, faça de uma maneira, assim como você usa o chat GPT de repente para falar for dummies, tem muita gente fazendo isso, né? Assim, me explique inteligência artificial for dummies, como se fosse explicar para minha avó, para minha mãe, para o meu pai, ou para o meu tio, para quem não é de tecnologia. Então, essa é a ideia. Você pode criar um resumo executivo daquele incidente para justamente você mandar um e-mail para o seu diretor, para o seu presidente da companhia, explicando aquele incidente não usando tecnês, porque a gente às vezes vicia em falar tecnês. Você pode usar esse resumo para falar, esse prompt para fazer esse tipo de de análise, né, para mostrar justamente essas informações. Mostre-me os 5 principais alertas da LP que eu deveria priorizar hoje. Que eu deveria priorizar aqui, né? Priorize hoje. Que eu deveria priorizar hoje, né? Tá, eu de português aqui. Então, que eu posso, de repente, ter 55 alertas, um monte, por onde eu começo? Eu tenho aqui zilhões ou até mais do que 1000 incidentes da LP, eu não sei o que aconteceu, fui sair da empresa ontem às 6 horas da tarde, voltei hoje às 9 horas da manhã, tem 1555 incidentes de DLP. Vou olhar por todos, vou começar pelo primeiro, vou começar pelo com maior risco, maior severidade, né? Que é o que a gente sempre faz. Vou ver lá o de alto impacto. Danilo, mas o 1555 tem 377 de alto impacto. Vou começar por qual? Então você pode usar o Copilot for Security para falar isso para ele. Mostre-me os 5 principais alertas, porque ele vai analisar o seu ambiente, vai entender qual foi o que teve mais impacto, qual que realmente você deveria priorizar. E ele aprende dentro do seu ambiente o que é mais impactante, o que é mais relevante. Então ele vai me mostrar realmente para onde eu vou olhar. Então se eu estou, de novo, a gente estava falando, né? Danilo, eu preciso de 9 pessoas de segurança aqui no meu ambiente, no meu SOC, no meu serviço gerenciado, eu estou administrando aqui a minha segurança, estou gerenciando os meus usuários. Cara, eu precisava de 9 pessoas, mas eu só tenho 3. Cara, essas 3 você tem que usar muito bem, você tem que dar ferramenta para essas 3 pessoas trabalharem da melhor maneira possível. Qual que é a melhor maneira possível? Para eles olharem, que a gente está falando aqui alguns slides atrás, né? Para eles olharem para o que realmente importa. O quinto, mostre-me o perfil Intel para
o ator da ameaça, né? Quem é o ator da ameaça que dentro do meu ambiente, e crie uma lista com marcadores de indicadores associados para este ator. Ou seja, ele vai entender quem é o ator da ameaça do meu incidente, da minha vulnerabilidade, do que seja, e vai listar, criar marcadores, assim, faça isso primeiro, depois faça isso. Isso aqui está associado ao você, de repente, não ter ligado, aplicado o Service Pack em tal servidor. Isso daqui você está associado, esse ator aqui da ameaça está associado a você estar usando servidores Windows Server 2008 ainda. Então ele vai listar para você justamente ter argumentos e falar assim, diretoria, falei para vocês que a gente deveria ter feito o upgrade do servidor 2008 R2, que a gente está há 5 anos para fazer o upgrade, a gente não fez o upgrade, faz 5 anos que eu estou tentando convencer vocês que a gente precisa fazer o upgrade desses servidores, tá aqui, ó. E a ameaça que a gente aconteceu aqui, o incidente que aconteceu foi justamente por causa dos nossos servidores que estão desatualizados. Então você consegue gerar argumentos para te ajudar no dia a dia, para você fazer upgrade do seu ambiente, para você evoluir o seu ambiente dentro da corporação. O sexto, você pode resumir os IOCs, né, a parte de conformidade, os índices de conformidade relacionados a um perfil Intel em uma lista e me dar links diretos para o portal Microsoft Defender Threat Intelligence, ou seja, quais são os índices, quais são as relações de perfis de Intel que eu tenho para justamente mostrar links diretos de Threat Intelligence, para eu falar assim, vai direto nesse ponto, não preciso ficar investigando, consultando, ir na internet, vou direto ao ponto. Eu costumo estar falando sobre outro Copilot, né, o Copilot for Microsoft 365 para um cliente, e a gente está muito acostumado a usar as plataformas, os serviços, seja Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Teams, qualquer plataforma, até Salesforce, outras plataformas de mercado. Como é que eu faço isso? Você vai para a internet, consulta na internet, o Excel, claro, o Excel é um exemplo clássico, né? Estou no Excel, assim, como é que eu faço aquela fórmula mesmo de criar uma coluna de crescimento? Legal, vou lá no Google procurar criar uma fórmula de crescimento, aí vou lá navegando, 3, 4, 5, 7 links, não acho, vou no YouTube, procuro, achei. Essa é a fórmula aqui para eu criar uma coluna de crescimento ano sobre ano. Legal. Agora eu vou lá e aplico no Excel. Hoje, a gente já pula essa parte. Hoje, a inteligência artificial nos permite já fazer a consulta dentro do Excel, já falar para o Excel, falar assim, Excel, cria uma coluna que faça um crescimento ano sobre ano. Ele já dá a resposta dele para você. Então, esse momento que a gente está vivendo também em segurança. De eu já criar e já usar a inteligência artificial, não precisa ir no Google, não precisa ir na internet pesquisar um termo ou um script ou algum incidente, alguma coisa relacionado a um vírus, um nome, a origem de um vírus, por exemplo, de uma ameaça. Eu já uso a própria plataforma para me responder isso. É justamente esse momento que a gente está vivendo. Então, falar o impacto, por exemplo, das políticas dos usuários e os atributos, os conflitos de existência política. Eu fiz, inclusive, de questão de colocar em inglês aqui, porque o Copilot for Security está trabalhando também, tanto em português quanto em inglês. Então, se de repente você está acostumado com os termos em inglês, highlight, eu já estou acostumado a falar highlight, para ele fazer destacar para mim as configurações, as policies, existem policies, e eu posso falar em inglês também, e ele vai me responder em inglês. E eu consigo fazer essa distinção também. Por que o usuário XYZ foi solicitado em MFA? Esse é fantástico. Essa aqui, para mim, está em oitava, mas devia ser a primeira. Então, eu consigo pedir para o Copilot for Security falar se algum usuário foi solicitado MFA, por que foi solicitado MFA? O que aconteceu? Qual que é a política que ele foi solicitado, que está implementada no meu ambiente, que fez com que a esse usuário foi requisitado MFA para esse usuário? Por que foi o Multifactor Authentication? Porque por que o usuário, o que ele fez? Ele usou uma máquina diferente? Ele logou, deslogou da máquina? Ele tem uma política que fala se deslogar, logar, ele tem que chamar o MFA. Se ele está logando, por exemplo, do Afeganistão e meu ambiente está configurado para só logar do Brasil. E está configurado, se o usuário logar de um lugar de fora do Brasil, solicite MFA. Então, já pergunto para o Copilot for Security por que aquele usuário solicitou MFA. E ele vai me responder. Então ele pode ir, de repente, no Intune. Olha que fantástico. Porque eu poderia ir na política do Intune, saber, de repente, se tem uma política do Intune falando que a máquina faz parte da minha organização, se aquela máquina é gerenciada pelo meu ambiente. Então, já teria que ir no portal do Intune. Estou fazendo isso num portal só, num único ambiente. Então, ele tinha que ir no Intune. Eu poderia ir no Entra, para saber se aquilo, inclusive,
foi solicitado esse MFA daquele usuário, foi habilitado recentemente, foi habilitado ontem, depois, por que foi solicitado? Eu poderia ter que ir no Defender para endpoint, ver se de repente essa máquina foi, impactada com incidente, foi impactada com alguma política do Defender for Endpoint, e aí solicitou MFA também através do Defender. Ou, de repente, ele foi vítima de phishing, e aí tem uma política lá no Defender for Office falando que ele deveria, que se de repente foi impactado por uma política, por uma política de phishing do Defender for Office, ele também tem que solicitar MFA. Ou seja, eu falei pelo menos aí 4, 5 portais que eu deveria consultar, que eu simplesmente eu concentro a minha solicitação no único portal. Isso é o Pilot for Security. Nono, gerar e executar uma consulta KQL no Microsoft Sentinel para procurar o uso de uma conta Break-Glass. Para quem não sabe, uma conta Break-Glass é aquela conta que a gente deixa isolada no nosso ambiente. A gente cria essa conta justamente para não criar uma política para colocar todos os usuários dentro e falar assim, todos esses usuários devem usar tal política, e coloca uma política específica que feche todos os usuários, e aí poxa, é o famoso fechar a caixa com a chave dentro. Então a gente cria uma conta de Break Glass Account, que a gente chama Break Glass Account, que se eu tô desesperado, poxa, Daniel, eu tô tentando logar aqui e a minha conta agora entrou em looping de autenticação, porque ele tá falando que eu vejo que é uma conta de usuários têm que logar de dentro do Brasil, cria uma conta, inverti a lógica. Eu falei, só pode logar fora do Brasil. Pronto. Coloquei todos os meus usuários, agora eles estão entrando em loop e ninguém consegue entrar. Eu preciso ter uma conta Breakglass Account para justamente fazer isso. Então eu posso gerar, executar uma consulta KQL. Danilo, eu não sei nem o que é KQL, não sei nem como que gera KQL. Não estudei KQL, só lembro lá do SQL lá atrás, não tenho nem a mínima ideia de como fazer. Que é justamente a ideia que eu falei alguns slides atrás, de repente usar um júnior para gerar essa consulta. Então você não precisa mais, de novo, ir no Google, gerar uma consulta KQL de investigação, de procurar um uso de uma conta Breakglass que eu já usei. Não preciso, já posso pedir para o Copilot for Security para ele gerar essa conta. Isso é muito legal. E o décimo top prompt que é usado por enquanto, né? Daqui a nos últimos usos que a Microsoft viu de todos os clientes que estavam usando o Copilot for Security. Acrescentar comentário ao incidente do ServiceNow. Aqui mostra justamente a parte de integração que a gente tem do Copilot for Security. Assim como o Copilot do 365, que a gente pode ter plugins, que eu posso conectar numa API, eu posso também conectar no ServiceNow, eu posso também conectar o Copilot for Security em serviços externos, por exemplo, o ServiceNow. Então eu posso pegar, de repente, acrescentar um comentário específico que eu queira falar, por exemplo, para falar quais foram as máquinas impactadas, ou quais são os usuários que foram expostos no meu ambiente. Então eu posso gerar justamente esse, falar, poxa, coloque toda essa informação aqui que gerou do Copilot for Security dentro desse incidente do ServiceNow. E eu consigo mostrar isso para os colaboradores, tá? E aí eu vou pular aqui, eu vou falar desse nosso serviço, eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas até para vocês entenderem como que a gente aqui na Cloud Target oferece isso para os nossos clientes. A ideia, inclusive, é de um serviço mensal de aprimoramento, que a gente tem vários serviços, eu vou mostrar para vocês de automação de playbooks, tem desenvolvimento de plugins, justamente para enriquecer, como eu disse agora há pouco, o correlacionamento disso. Então, tem serviços específicos, integração com as plataformas de gerenciamento de incidentes, ou seja, Daniel, eu tenho ServiceNow, eu tenho Dynamics, uso Dynamics para gerar meus incidentes. A gente consegue fazer com que o seu ambiente de segurança integre com essas plataformas, usando justamente o Copilot for Security. Isso a gente tem um plano mensal a partir de 40 horas, que a gente consegue atribuir para os nossos usuários, para os nossos clientes, num contrato mínimo de 12 meses, e aí vem a promoção do nosso webinar. Que a ideia é que, se você, algum cliente contratar ainda em abril que está assistindo esse webinar, fale isso inclusive no nosso e-mail do contato@cloudtarget.com.br e falou, Danilo, eu vi lá no webinar do Danilo, do Copilot for Security, quero participar da promoção, quero conhecer um pouco mais do Copilot for Security e quero contratar o Copilot for Security. Me ajuda a implementar, me ajuda a automatizar os playbooks, me ajuda a criar toda a infraestrutura do Copilot for Security no meu ambiente. Eu quero usar, eu quero ver como que ele vai adaptar e como que ele vai me tornar mais produtivo. Nos consulte e aí o primeiro mês que a gente contratar o serviço é gratuito para vocês. Abril a gente faz gratuito, tá? Como é que eu uso o Copilot for Security, o Copilot dentro do ambiente? Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, e falar assim, como vou até repetir, ó, resuma
o incidente. Eu já tinha até um incidente aqui, ó, 882. Faz melhor ainda. Vou me arriscar que não fiz isso ainda. Faça um resumo executivo sobre o incidente 882. Então, eu vou pedir, já tem. Eu esqueci um 8 aqui. Exatamente isso. Então, eu posso fazer um resumo executivo sobre o incidente 882. Posso chamar a internet, eu posso chamar outros plugins. Olha que fantástico. Eu posso chamar justamente o iSearch, que é a inteligência artificial. Posso chamar todas as plataformas. Eu estou conectado com o Entra ID, estou conectado com o Intune. Aqui ainda não estou conectado com o Purview, mas eu posso ter outras plataformas de integração. Então, eu posso chamar o plugin para o ServiceNow, posso fazer o plugin do Splunk. Poxa, eu não tenho Sentinel, eu tenho Splunk. Consigo conectar o Copilot for Security no Splunk? Consegue. Está aqui em preview, mas está funcionando já. Ver os IP address no CloudStrike, aqui no CloudSec. Ver a parte... Ó, tem N plugins, N soluções da internet que eu posso utilizar e fazer. Eu posso até consultar arquivos. De repente, fala, Danilo, tem uma base de conhecimento aqui com um monte de arquivo aqui que fala justamente sobre determinados vírus, sobre políticas internas da organização, ou seja, foi criada uma política interna pelo meu DPO, né? Estamos falando de LGPD, tem políticas internas criadas pelo meu DPO que eu preciso obedecer essas políticas internas. Então, eu posso fazer o upload desses arquivos, dessas políticas internas que o DPO tem, e usar justamente como fonte de dados para gerar no Copilot for Security. Então, eu posso ter N plugins aqui, mas eu não vou usar nenhum plugin por enquanto, eu posso ter os prompts prontos aqui, ó, investigação, ó. Eu posso ter, como eu disse para vocês, ter o meu prompt books, o meu livro de prompts da minha equipe como um todo, posso fazer triagem, investigação, a capacidade do sistema analisa o script um comando, então ele já me mostra algumas capacidades aqui, tanto de sistema quanto de prompt books aqui que eu posso ter no meu ambiente, mas eu vou fazer o mais simples aqui até para vocês verem. Então, resumo incidente executivo, startei aqui, acho que ele estava logado, pronto, tá. Ele já criou uma sessão para mim aqui no meu ambiente, e ele vai investigar. Então, o que ele nesse momento ele está vendo? Está indo lá no meu Defender, vendo o incidente 8882, vendo o que foi causado, ver quais são. Nesse momento ele está vendo os plugins que eu estou usando, né? Estou usando Sentinel, estou usando Defender, Defender for Office, está analisando quais são os plugins que eu tenho, inclusive, acesso, o que se eu não tenho acesso. De repente, se eu não tiver acesso ao Intune, ele vai falar assim: opa, não consegui ver as máquinas impactadas. Você não tem, inclusive, acho que eu não tenho acesso, mas acho que ele, inclusive, vai parar nisso. Você não tem acesso ao Intune, então você não vai conseguir ver as máquinas impactadas, porque você não tem acesso ao Intune. Então ele vai justamente preparando, ó, justamente entendendo a análise, tá vendo aqui ó, justamente ó, o prompt, as capacidades, processando as requisições. Lembra daquela linha de baixo que eu mostrei para vocês no slide? E pegou aqui, ó, preparando a sua resposta. Ó. O incidente solicitado foi encontrado no Sentinel. Aqui estão as informações básicas sobre o incidente. O título do incidente é conexão com o site de phishing de adversário no meio AITM em um endpoint. Então, a gravidade é alta, o status foi fechado, já foi resolvido esse incidente. O proprietário desse incidente foi o Gabriel Alves, a gente mostra a conta, inclusive. A primeira atividade foi 21 de março, a última atividade foi 21 de março, já praticamente no mesmo horário. A última modificação, a criação, o número de incidente, os dados adicionais, etc. E eu posso ter um link diretamente para o incidente. Então, posso clicar aqui e. Deixa eu ver se ele vai, não sei se ele vai deixar. Se eu tenho acesso ao portal, mas ele falou: ó, esse incidente envolve uma conta, fantástico isso, envolve uma conta, um host, um IP, 3 hashes de arquivo, uma URL, 2 processos e uma entidade de arquivo. Quanto tempo você precisaria para chegar nisso? Pelo menos 3 horas. Você investigar todos os portais, Intune, Defender for Office, Defender for Endpoint, portal do Sentinel, que já te traz um monte de informação, todos os outros portais de segurança da Microsoft, que em segundos, né? Foi 40 segundos, mais 12, mais 6, mais 21 segundos que ele demorou justamente para me dar todas as informações. Posso baixar isso no arquivo, exportar essa resposta, posso copiar e colocar isso no e-mail. Vocês viram que, inclusive, ele gerou em português. Não sei se eu vou ter acesso ao incidente, mas ele está carregando aqui o acesso ao incidente. Eu consigo ver. E aí é a maravilha, justamente, da inteligência artificial. Isso entra entrando num contexto. Eu falo assim, me fale quais máquinas, eu sei que foi uma, né? Foram impactadas. De novo, de contexto. Estou, inclusive, numa sessão de contexto. Ó. Me fale quais máquinas. Pode ser que termine, inclusive, os créditos aqui que eu tenho. O pessoal pode estar usando o Copilot for Security, pode, de repente, parar aqui de usar, porque a gente estourou uma hora computacional de uso da nossa máquina aqui também.
Aí vai de novo, analisar os plugins, fazer todo aquele ciclo, aquela linha de baixo que eu mostrei para vocês, de entender, preparar as respostas, preparar o contexto, ver todo o ambiente, quais são as requisições, formatar os dados para vocês, para justamente me mostrar a resposta do que foi. Deixa eu ver se ele já, inclusive, mostrou aqui o incidente, tá carregando aqui o incidente. Pronto, ó. A máquina impactada pelo incidente 88 é a CTNB, barará, barará, que é um hostname com sistema operacional Windows, versão 23H2. A última vez que foi vista foi em 21 de março de 2024, às 12h02. O endereço IP externo mais recente registrado para essa máquina é tal IP externo, o IP interno é tal, o status de saúde dessa máquina é ativo, o status de risco é nenhum. O usuário logado na máquina é o Gabriel Alves Cloud Tar do domínio Azure AD, que a gente tem o domínio Azure AD, então já mostrou aqui para mim. Esse é um incidente, inclusive, real, tá? Não é criado, a gente aconteceu esse incidente, a gente conseguiu, inclusive, ver com o Copilot for Security. Então, justamente, eu tenho que tá abrindo aqui, ainda tá demorando para abrir. Nem sei se eu tenho acesso para ver o contexto, mas vamos ver se ele deixa. Então eu consigo ver, inclusive, ó, as referências, ó. Tá vendo aqui que eu tô colocando o nome em cima do usuário? Tá vendo aqui embaixo no URL, ó? Ele já tá indo lá no Entra. Então, de repente, eu posso resetar a senha dele, eu posso falar, pedir para eu forçar ele ao MFA a próxima vez, ou resetar a próxima vez que ele tentar logar, falar que o usuário está bloqueado. N coisas que eu posso fazer justamente indo direto para o Entra. Ou eu posso ir para a parte e para o portal de incidentes. O portal de incidentes para ver o que foi relacionado aqui, justamente aqui está carregando. Não sei se eu vou ter acesso aqui para mostrar para vocês, mas essa possibilidade que eu tenho também. Posso usar outras informações, assim, me fale quais são os 5 vírus mais ativos no mundo. De repente um presidente perguntou, alguém perguntou, pode até abrir outro contexto, né? Poderia usar isso para internet ou de repente falar assim, dentro dos 5 vírus mais ativos no mundo, quais são os que mais podem me prejudicar? Porque justamente ele vai ver meu contexto, vai ver minhas vulnerabilidades, vai ver os servidores de repente. Opa, ele falou que inclusive não tem um plugin para isso. Olha lá, não pode, não consegue capacidade. Acho que inclusive acabou a minha capacidade. Eu quero imaginar com essa resposta, esse modo de GPT. Provavelmente eu gastei os meus créditos do GPT aqui já, por isso que ele não me deixou responder. Mas eu poderia ter justamente visto aqui, baseado no meu incidente, baseado nesse incidente, por exemplo, qual que é o risco de outros vírus vir no meu ambiente. Então, é justamente isso. Então, eu consigo fazer as perguntas, eu tenho N possibilidades, né? Posso gravar esse prompt aqui, posso ó, ter um pin aqui para esse bot, eu fazer o resumo, compartilhar essa sessão com algum outro colaborador. Poxa, eu sou um júnior, cheguei até onde eu conheço. Posso falar assim, poxa, não estou mais entendendo, preciso da ajuda do João, que é um sênior, que vai investigar muito melhor que eu, ele tem muito mais experiência de mercado do que eu. Fui até onde eu conseguia. Mas eu fiz o principal, fiz já vi qual que é a máquina impactada, vi a máquina, a versão dele, já vi qual que é o IP, já vi um monte de coisa. Agora eu vou passar para o Francisco, que é o Francisco que vai investigar, por exemplo, o impacto geral no ambiente de servidores, sei lá, alguma coisa mais avançada que ele possa fazer. Então eu consigo ver isso e compartilhar essa sessão, por exemplo, com outro colaborador. E isso é fantástico, porque traz justamente a possibilidade de colaboração. É o famoso que a gente viveu a vida inteira em segurança de falar, João, vive um negócio aqui. Aí tem que compartilhar a tela para o cara sair da mesa dele, da cadeira dele, para ver um incidente, para ver, pô, será que isso aqui tem relação com isso daqui, que tem isso aqui? Isso aqui foi infectado. Você acha que esse phishing aqui impactou isso, isso, isso? E esse malware aqui destravou esses servidores aqui? Será que ele chegou nesse servidor SharePoint aqui? Chega que é servidor no servidor de arquivos? E aí você traz a pessoa para sua máquina? Não, agora eu consigo fazer isso online. Então, para quem está trabalhando remoto, trabalhando híbrido, trabalhando de casa, do escritório, ou de um outro país até, eu consigo compartilhar uma sessão. Isso abre N possibilidades dentro do ambiente corporativo de colaboração de segurança, coisa que a gente nunca teve. Eu sempre precisei exportar, mostrar, compartilhar alguma coisa específica depois que eu exportasse. Aqui não, eu consigo compartilhar uma sessão que eu já estou fazendo uma investigação. Isso é fantástico. Beleza, pessoal? Perguntas? O pessoal teve algumas perguntas aqui, algumas mensagens. As últimas gravação também, bom dia. O pessoal perguntando sobre a gravação, tranquilo. Dúvidas, fiquem à vontade também, se vocês tiverem pergunta, ou levantar a mão também, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente libera aqui o microfone. E lembrando, a nossa oferta aqui da Cloud Target,
nosso serviço mensal de aprimoramento de uso do Copilot for Security. Então, se vocês, Dani, não sei nem por onde começar, você mostrou um monte de coisa, eu estou interessado, quero usar, quero começar a dar o primeiro passo, conte com a gente nesse primeiro passo para a gente, inclusive, otimizar. São $3.000, né, que eu mostrei lá no começo para vocês. Já começa por $3.000 com uma máquina. A Microsoft recomenda, no ambiente de produção, 3 máquinas, então já vai para 8.000, como eu mostrei, 8.600 dólares de uso do Copilot. Ele é caro, é barato, depende muito do seu ambiente, depende muito do que você usa, seu ambiente de segurança. O Copilot for Security, pelo que vocês viram, experiência nossa aqui, Cloud Target. Coisas que a gente demorava horas, hoje a gente demora minutos para fazer, para gerar um relatório, para gerar um incidente, para fazer uma investigação. Hoje está muito mais rápido fazer isso. E contem com a gente. Serviço espetacular nosso aqui de não só de SOC, mas de serviços gerenciados para tanto configurar um ambiente de Copilot for Security, mas como monitorar, sair do outro lado, até através da automação. E não tem nem por onde começar esses playbooks. Quais são os playbooks que eu vou mais usar e de prompts? A gente ajuda a criar esses prompts e automatizar isso, desenvolver os plugins. Ah, Danilo, eu tenho meu ambiente que usa um plugin que é Google. Eu tenho Google no meu ambiente. Eu consigo plugar a gente consegue colocar lá os plugins também, obviamente, se os plugins estiverem disponíveis também. Integração com outras plataformas de incidentes, assim por diante, a gente consegue também, ou seja, integração com o CIEM, plataformas de inteligência de terceiro, até automação também de brute force, essas coisas. Beleza, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela disponibilidade de vocês. Entre em contato, esse é o nosso e-mail, contato@cloudtarget.com.br. Obrigado aí, obrigado por vir aqui, o Sidney, tranquilo. Meu e-mail é esse aqui também, me procurem também lá no LinkedIn, se quiserem me adicionar. Eu posto várias coisas lá no LinkedIn também, Danilo Nogueira, me procurem lá também. E aí me adicionem lá, eu sempre procuro postar novidades no LinkedIn. Fiquem à vontade também para tirar dúvidas, pesquisas, algumas coisas que vocês queiram falar também. Beleza? Oi? O Johnny levantou a mão. Perfeito. Boa, Johnny. Levantou a mão e falaram aqui que você levantou a mão. Consegue liberar o microfone dele? Tá, né? Consigo liberar aqui também. Permitir. Habilita. Opa. Permitir microfone. Pronto. Johnny, se quiser falar, seu microfone está liberado. Pode abrir o microfone se quiser falar. Perdão, senhores, foi sem querer mesmo. Eu tava mexendo aqui na configuração do Teams e eu acabei clicando. Mas Sem problema. só agradecer aí pela apresentação, foi bem intuitiva, né? Principalmente para quem está querendo entender como funciona esse mercado aí, né? Essa nova ferramenta. Então, parabéns aí pelo conteúdo. Valeu, muito obrigado. Qualquer Beleza? coisa, estamos à disposição. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Tenham um bom almoço. Bom apetite para todos. Bora lá. Obrigado, pessoal. Grande abraço.